O tema foi escolhido por vocês, sobre como prosperar em todas as áreas da nossa vida. Será que é possível a gente ser próspero em todas as áreas da nossa vida? E como eu falei lá nos meus stories, basta apenas 2 palavrinhas para a gente colocar em prática aí diariamente para a gente conseguir ser uma pessoa próspera. E eu já vou começar a falar, enquanto isso o pessoal vai chegando, o Instagram vai entregando, né, o conteúdo. Eu já vou começar a falar que a prosperidade, ela nada mais é que um estado emocional. Quando nós nos sentimos plenos, felizes, satisfeitos com a vida que nós levamos, que nós tivemos, eu consigo ser uma pessoa próspera. Na visão sistêmica, o que quer dizer prosperidade? É quando eu olho para a minha vida e agradeço, né? Não precisa ter grandes acontecimentos, eu simplesmente agradeço pelo fato de estar vivo. Que a nossa prosperidade, nosso primeiro item aí que somos prósperos é o nosso nascimento, né? É a nossa vida. Porque para a gente nascer, para a gente estar aqui hoje, precisamos passar por uma competição, que foi ali vários espermatozoides até um se vingar, né? Um vingar. E nascer, né? Projetar ali um ser humano, que esse ser humano é você. Então, a nossa primeira prosperidade é a nossa vida, é o simples fato da gente estar vivo. E também isso tem a ver com a nossa mãe. O primeiro movimento que a gente faz para o sucesso é essa ida, esse caminhar até a nossa mãe. Então, mas Vera, como que eu consigo ser uma pessoa próspera? Você está me falando tudo isso, mas eu não tive oportunidade de conhecer minha mãe ou meu pai. Calma, a gente já vai falar sobre isso. Mas, voltando a ser próspero, o que realmente significa isso, né, na visão sistêmica, é quando eu consigo enxergar o meu futuro. Quando eu sou aquela pessoa que fico só me lamentando, reclamando do que eu não tenho, do que eu não consegui, eu não consigo olhar para frente, eu estou aqui, a direção que eu devo seguir é essa, mas eu fico olhando para trás e me lamentando. Eu poderia ser uma pessoa diferente, eu poderia ter algo diferente se de repente minha mãe ou meu pai não me abandonassem, ou se meu pai ou minha mãe não errasse lá no passado. Entenda que quando nós agimos dessa forma, nós não estamos no nosso adulto, e sim na nossa criança ferida. E todos nós temos essa criança dentro da gente. Em todo momento a gente precisa ficar alimentando ela, precisa estar cuidando dessa criança, porque se eu vou para a vida adulta e não consigo enxergar as coisas boas que eu tenho, ou seja, eu não consigo encontrar uma motivação, eu não consigo agradecer aquele pai, aquela mãe, eu sempre estou cobrando deles algo que eu não tive lá no passado, eu vivo só no passado, eu não enxergo o meu futuro. É aquela frase, né? Que para eu poder enxergar o meu futuro, né? Liberar o meu futuro, eu preciso se reconciliar com o meu passado, não tem como. Porque são aqueles sentimentos que do nada vem aquela sensação de angústia, de perda. Muitas pessoas reclamam às vezes, né? Eu fui dormir bem e acordei desanimado, desmotivado, ou com uma sensação que algo ruim fosse acontecer. Quanto mais a gente tenta pôr debaixo dos panos, né? Debaixo ali do tapete, que assim, eu vou dar conta disso, algum momento eu vou olhar para essa sensação que eu tenho, isso vai vir com mais força, com mais intensidade lá no futuro. Né? Então, por isso que nós precisamos trabalhar nessa criança. Então, a prosperidade é você se sentir em paz consigo mesmo. E quando você está em paz com você mesmo, você está no seu lugar, no lugar certo, dentro do sistema, você está em ordem. E o que significa não estar no lugar? É quando a sua vida ela não anda para frente, ela não anda, na verdade, para nenhum lugar. Ela fica exatamente onde ela está, ela fica estagnada. E você começa a perceber e até falar, reclamar, se lamentar, dizendo assim: ó céus, ó vida, nada de diferente acontece na minha vida. Tudo que eu faço dá errado, tudo acontece comigo. É porque você está tão presa aí no seu passado que você não consegue realmente sair do lugar. E as pessoas que ficam no lugar de vítimas, ficam ali só se lamentando, ela não consegue agir.
porque ela acredita que quem tem que agir, quem tem que se movimentar para a vida dela mudar é o outro e não ela. Então ela fica ali esperando que o outro vá, saia daquele lugar para de repente ela sentar naquele lugarzinho que ela acha que é melhor que o dela. Porque ela não consegue ter a clareza, ela não consegue enxergar as possibilidades que está diante dela. E tem um psicólogo muito famoso, agora eu não vou lembrar o nome, que ele diz assim: se você está esperando para ter motivação para você começar o seu dia, muitas vezes você pode nem sair da cama. Porque é o que eu falei para vocês, às vezes a gente não acorda muito bem, a gente não acorda 100%, a gente acorda um pouco desanimado e tá tudo bem, porque nós não somos programados para hoje eu vou sentir isso, amanhã eu sinto aquilo, hoje eu vou ficar feliz, amanhã eu vou ficar triste. Não, simplesmente as emoções vêm e às vezes você não consegue controlar, porque você não está olhando para isso, você não está dando tanta importância para essa questão, para essa área da sua vida. Pessoal que está chegando aqui, vocês estão me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Antes da gente prosseguir aí falando dessa prosperidade, como prosperar em todas as áreas, me dá um oi, sobe o coraçãozinho. Eu nem sei se tem mais coraçãozinho aqui, o Instagram está mudando tanto. E se vocês também tiverem alguma pergunta, vocês podem ir perguntando que eu vou respondendo, tá? Então, só para a gente continuar aqui, né, a falar sobre essa questão, qual é o segredo da prosperidade? Que eu falei lá que são duas palavrinhas, apenas duas palavrinhas é o suficiente para a gente ser próspero, para a gente ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. E essas duas palavrinhas se chamam pai, mãe. Porque é muito comum as pessoas, né? Não estou dizendo que a sua vida não foi difícil, que a minha também não foi, mas se a gente fica preso nisso, né? Nessa história, nessa situação, e a gente não ressignifica isso através da constelação, através das terapias, a gente não consegue ir para a vida, a gente não tem força de ir para a vida, né? Então é importante olhar para a nossa história, para a nossa origem, para esse pai, para essa mãe, entender, de repente, procurar saber um pouquinho mais da história deles, o que eles passaram lá no passado. Eu diariamente estou postando aqui conteúdos nas redes sociais, quem está me ajudando é a Nina, que está aqui na live, e a gente sempre fala sobre esse assunto. Então, o assunto sempre será direcionado para o pai e para a mãe, que é a nossa fonte de vida, é onde tudo começou, é através deles. E se de repente eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, ou a minha mãe tem uma dificuldade comigo, você pode olhar um pouquinho mais atrás. A sua mãe tem dificuldade com a mãe dela. Então, quando não é olhado para essa questão, não é deixado lá os seus antepassados em paz, não é feita uma reverência para eles, a nossa vida também vai passar por vários obstáculos, a gente vai passar pelas mesmas questões, muitas vezes, dessas pessoas, né, que tentaram de tudo, mas não conseguiram aí prosperar, porque estavam olhando também para o passado deles. Então, é um ciclo que não se encerra, né? Isso vai se repetindo de geração em geração, até que um buscador do sistema, quem é o buscador do sistema? É você que está aqui na live, é você que vem para a constelação, você olha para esse desequilíbrio dentro do sistema, que todos nós temos emaranhados. Se nós temos família, nós temos emaranhados, temos os nozinhos, né? E por que a gente pega tudo isso? Por amor ao meu sistema. Para eu pertencer a esse grupo, eu permaneço com a mesma dificuldade que eles. Então, para a gente ser próspero, a gente precisa olhar para esse pai, para essa mãe e ser grato. Grato pelo simples fato deles nos darem a vida. Isso já é um motivo suficiente para a gente comemorar, para a gente se sentir alegre. E a pessoa que ela é próspera, ela está disponível para a vida. Ela está disponível para o futuro. Ela é uma pessoa alegre em si. Claro que nós temos momentos tristes, momentos difíceis, mas não permanecemos nesse estado por muito tempo. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, né, de muitos anos, 23 anos. E aí ela estava me relatando que ela está trabalhando, né, ela é nutricionista, ela trabalha num posto de saúde e que ela está tendo que dividir a sala dela com uma outra pessoa que está ali porque foi uma indicação ali de um político que colocaram ali. Assim, Vera, tá tão difícil,
porque eu não consigo ficar na mesma sala que ela. Até a voz dela já está começando a me irritar, porque essa pessoa todo dia traz uma reclamação, e é a mesma reclamação. Mas eu não vejo ela fazendo nenhum movimento para mudar, para melhorar essa situação. Então perceba, a pessoa que sempre está no negativo, que está sempre reclamando, é claro que atrás de cada comportamento existe uma história de vida. Ela começa a afastar as pessoas de perto dela e até mesmo as oportunidades. E essa minha amiga falou assim, ela está esperando uma coisa, mas abriu vaga para outra área que ela pode trabalhar e ela não consegue enxergar isso. Por que isso acontece? Porque ela está muito focada ali no problema dela, no que ela não tem, no que ela não está conseguindo, mas de repente a outra área pode ajudar ela, né, a sair dessa situação que ela se encontra. Então percebam que quando nós não estamos conseguindo lidar com os nossos sentimentos, a gente começa a atrair mais coisas negativas para a nossa vida, que tudo é energia, né? Tudo vibra através da energia. A energia que você está emanando para o universo vai ser retribuído em dobro para você. Então, cuidado com o que você deseja, né, para as outras pessoas, para as pessoas ao seu redor. E ontem eu li uma frase muito interessante, né, que para você ter sucesso na vida, você não precisa que o outro seja um fracassado. E às vezes a gente, né, se pega pensando assim, poxa vida, né, o outro está indo bem e eu não estou tão bem assim. Mas se você cuidar, se você regar do seu jardim, pode ter certeza que as plantinhas vão crescer verdinhas, as flores vão se abrir, as borboletas virão, mas você precisa fazer algum movimento, né? É como eu falei para vocês, a pessoa que está ali na posição de vítima, ela sempre espera que o outro saia do lugar, ceda para ela espera que o outro se movimente para a vida dela mudar. É sempre o outro e nunca ela. E quem que age dessa maneira? É a criança que espera do pai e da mãe, que eles se movimentem, que eles tragam a comida para ela, para que ela consiga alguma coisa, né? Para que ela brinque, para que ela se alimente. Então, são através de pequenas atitudes que a gente vai percebendo o quanto ainda a gente vive nessa criança interior ferida. E todos nós temos, cada um de nós temos várias fases, né? Embora o nosso caráter ele seja definido ali aos 0 aos 7 anos, né? Os meus princípios, os meus valores, ao longo da vida, né? Nós vamos convivendo com outras pessoas. Isso vai fazendo com que a gente se molde um pouquinho e vai perdendo um pouco da nossa essência. E a nossa essência é lá na nossa infância, é onde tudo começou. Então eu preciso resgatar essa minha essência para eu conseguir me conectar com a minha origem, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. Não adianta eu tentar excluir isso da minha vida, porque quanto mais você exclui seu pai e sua mãe, mais vazio dentro de si você sente. Então aquele emprego de 15 mil reais por mês não vai te preencher, não vai ser o suficiente. Aquele relacionamento que todo mundo considera perfeito não vai ser suficiente. Nada vai suprir essa falta, porque você está tentando excluir um pedacinho de si, que nós somos 50% do nosso pai e da nossa mãe. Quando eu tento excluir aquele pai que foi agressivo ou aquela mãe que é narcisista, eu tenho um pouco disso dentro de mim. Então, será que de repente eu posso não ter o mesmo comportamento, a mesma postura, mas de repente é algo parecido, algo que eu nem perceba, eu estou fazendo como eles, né? Agindo como a minha mãe ou como o meu pai. Certo, gente? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Tem alguma pergunta? Gi, Laís, Nina, estão aí? Silvana, eu vi agora que a Silvana entrou também. Então, para a gente ser próspero em todas as áreas da nossa vida, a fórmula mágica é tomar os pais 3 vezes ao dia. Em cápsulas. Como que eu tomo meus pais? É internamente, né? É até engraçado dizer, mas às vezes as pessoas chegam na constelação, é muito difícil, mas sempre tem uma raridade. Chega na constelação e fala assim, eu quero trabalhar o relacionamento da minha mãe porque eu quero ter sucesso. Tudo é intenção. Se você vai com a intenção da constelação familiar, que você quer só olhar para sua mãe porque você quer ter dinheiro e não quer sentir isso, não quer fazer as pazes internamente dentro de você, não vai funcionar. Nem venha para a constelação que não vai dar certo, né? Então, agora, se você quer realmente entender o que aconteceu, por que houve essa desconexão,
Por que você tem esse problema de relacionamento com a sua mãe? Você está no caminho certo. E quando eu falo problemas de relacionamento com os pais, muitas pessoas acham que é só quando você tem, assim, uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de compreensão com o pai e com a mãe. Não, não é só isso. É quando muitas vezes você olha para o seu pai e para sua mãe e sente dó, sente pena deles estarem ali naquela situação, sente pena porque eles não conseguiram uma oportunidade melhor que a sua, fica sempre tentando resolver aí coisas dos pais, sempre dando conselho para os pais. Isso é uma dificuldade no relacionamento, né? Você não precisa estar sempre em guerra com seu pai e com a sua mãe, porque muitas vezes você age dessa forma, mas você está no seu lugar, né? Problemas de relacionamento sempre vamos ter, né? Que se relacionar é onde a gente bate de frente com as nossas sombras, né? Em qualquer tipo de relacionamento. É ali que eu vou enxergar realmente o que eu preciso melhorar. E aquele que não olha para isso vai continuar repetindo essa situação até aprender essa lição. Ok? Ai, ai. Estão aí? Então, tá todo mundo muito quietinho, né? Primeira live aqui no Instagram. E olha, esse tema parece não ser assim, não, né? Porque eu acho assim, é uma coisa simples, mas pode ser muito complexo e difícil para algumas pessoas, né? A live não estava entrando, então provavelmente alguém aqui da live ou alguém que vai assistir essa live tem essa dificuldade, não está se sentindo próspero e aí começa a reverberar, né? Reverbera aí, reverbera aqui e tá tudo certo, não é mesmo? Bom, eu sei que nessa retinha final aí de final de ano, todo mundo começa a ficar mais reflexivo, começa a fazer um balanço geral aí de como foi o ano, do que conseguiu, do que conquistou durante o ano. E aí, muitas pessoas tendem a ficar com a energia baixa, porque o que faz a nossa energia ficar baixa? É quando nós começamos a pensar demais. E geralmente são pensamentos assim destrutivos. E aí a gente vai gastando tanta energia que a nossa fisiologia, que é o nosso corpo, ele vai diminuindo o nosso ânimo mesmo, né? A pessoa tende a ficar mais desanimada. Então, é até interessante, né? No meu dia a dia eu sempre encontro pessoas que falam assim, eu tô com energia baixa, tô cansado, tô desanimado, porque é uma época, na verdade, que que a gente vai diminuir no ritmo. Mas como a gente passou aí 2 anos difíceis, o que a gente tá fazendo? Tá tentando acelerar, né? Porque o ano tá acabando, a gente vai estar tentando correr atrás do prejuízo. E aí é bem comum aí a energia do ambiente, do espaço ao seu redor ficar com essa energia aí esquisita, né? Então é por isso, pensando nisso, né? Pensando em tudo que relato nos meus atendimentos, nas mensagens que me mandam aqui, que eu também escolhi um dos temas para vocês decidirem aí, o relacionamento com a mãe ou como prosperar em todas as áreas da vida. Porque as pessoas elas começam a não se sentir prósperas e muitos fazem essa ligação da prosperidade com o dinheiro. O sucesso com ter muito dinheiro. E a prosperidade é um estado emocional, é aquele estado de plenitude, é aquele estado que você olha para o que você tem e fala assim, é o suficiente, o que eu tenho é o suficiente para mim. Não significa que você não tenha a ambição de conquistar mais coisas. Todos nós somos ambiciosos, todos nós queremos evoluir, crescer, desenvolver. É a meta de todo ser humano. Mas quando eu só fico reclamando e olhando para minha falta, eu não consigo olhar para o meu futuro, eu não consigo olhar para as oportunidades que estão bem diante aí do meu nariz. A Flávia, velhinha, conhece uma pessoa que se sente culpado pelo que acontece de ruim com os pais. Não está no seu lugar, precisa olhar mais profundamente para esse relacionamento, né? Já conversamos, né, sobre isso, e enquanto não olhar para isso, a vida não flui e essa pessoa não tem força. Não tem força para trabalhar, para estudar, para se relacionar, vai ter muita dificuldade de relacionamento. O nosso primeiro relacionamento é com a nossa mãe e com o nosso pai. Aquela frase do Bert Hellinger, o sucesso é a cara da mãe. O dinheiro ele é feminino, o dinheiro é energia. Se esse relacionamento não está coerente, não está no seu devido lugar, você não está em ordem no seu sistema,
não vai fluir, né? Tanto a vida desse filho ou da filha e dos pais também não flui, porque aí travou a live. Travou, voltou, vocês estão aí, travou aqui a live. Olha, pro azar desse Instagram, eu sou sagitariana e toda sagitariana é teimosa, então eu não vou sair daqui. Fala se vocês estão aí, porque aqui pra mim travou a live. Esclarecido, Flávia? Esclarecido sobre essa questão? O quanto essa pessoa precisa constelar rapidamente? E muitas vezes não é só uma constelação que vai ajudar. Porque, na verdade, o que nos ajuda é a nossa postura diante disso. Quando eu venho para a constelação, eu tenho esse entendimento, se eu mudo a minha postura, aplico a cada dia um pouquinho a cada dia, eu permaneço no... Que bom, Nina, que tá certo, tá tudo certo. Eu permaneço no meu lugar. Quando eu estou em ordem, estou dentro, ali, encaixada no meu lugar, a vida ela flui. A vida ela flui lindamente, sabe? Assim, de uma maneira bem leve. Como eu falei para vocês, né? Já na mudança aí do Instagram, eu passei assim por uma turbulência esse ano, principalmente agora no final do ano. Mas eu me acalmei, né? Teve um período aí de estresse, porque a gente é um ser humano, mas eu sabia que aquele momento ia passar, que aquele momento era só uma fase que eu estava passando, mas que tudo ia se acalmar. Então, quando a gente tem esse entendimento, né, a gente lida com a situação como adultos. E pensando em tudo isso que eu falei para vocês, questão de ter a postura sistêmica, entender sobre a visão sistêmica, eu criei um curso, né? Vou falar rapidinho aqui antes que caia a live. Esse curso é sobre autoconstelação, autoconstelando a vida na prática. Então, como que vai funcionar esse curso? Amanhã postaremos aqui mais detalhes sobre o curso. Mas só para trazer aí para vocês que vai ter 8 horas de conteúdo, ele vai ser presencial na cidade de Sorocaba. A intenção era trazer esse curso online para atingir mais pessoas, mas eu não consegui, eu tive que fazer várias mudanças, tive que cancelar vários projetos, mas eu não quis abrir mão de lançar ele ainda esse ano, porque muitas pessoas me procuram perguntando sobre curso de formação para consteladores. Esse curso de formação virá o próximo ano. Esse ano não teve como planejar um curso de formação. Mas esse curso de autoconstelação, né, autoconstelando a vida na prática, ele vai acontecer dia 20 de novembro, que vai ser um feriado, mas é assim o dia mais acessível para mim e para as outras pessoas também que tiverem interesse nesse curso. Será 8 horas de curso, vai iniciar às 9 horas da manhã e finalizar às 17 horas. Terá 1 hora de almoço e vai ter muito conteúdos. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os conteúdos desse curso que vai acontecer no dia 20, tá? Mas vamos postar mais informações sobre eles. Vamos falar, vai ser 3 módulos dentro desse curso. E assim, só vou adiantar uma coisa para vocês. Quem tem interesse de fazer o curso de formação para consteladores, esse curso que vai acontecer no dia 20, ele equivale ao primeiro módulo do curso de formação. Então, dentro desse módulo, vai ter 3 módulos, que eu dividi assim em etapas, né? Vai ter sobre o que é a constelação, como que surgiu, eu vou falar um pouco da história de Bert Hellinger para vocês conhecerem como que iniciou tudo isso, né? O que é o pensamento sistêmico e como que a gente aplica isso na nossa vida. É o que eu falei para vocês, a constelação ela traz muita clareza e traz muito esclarecimento para as pessoas, muda muito a vida das pessoas. Mas o que vai realmente permanecer aí, você permanecer equilibrado, em ordem com o seu sistema, é a sua postura sistêmica. É você utilizar esse pensamento sistêmico no seu dia a dia, né? No seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento com os pais, no seu trabalho, enfim. Vou falar também sobre as ordens sistêmicas, como aplicar essas ordens no relacionamento, no trabalho, na questão de irmãos, com o pai, com a mãe, tá? Então, vamos falar bem detalhadamente. Então, quem tiver interesse vai ter que se preparar para consumir muito conteúdo. Vou falar sobre as ordens da ajuda e por que isso é importante. Geralmente são consteladores que têm esse módulo, que na verdade equivale ao segundo módulo já da constelação, da formação de constelação, porque a gente precisa entender em qual momento a gente deve ajudar o outro.
né? Claro que não vou explicar aqui, né, detalhadamente, senão vai dar mais 2 horas aí de live. Mas é importante a gente saber sobre essas ordens da ajuda, porque nos ajuda a permanecer no nosso lugar. Porque quando nos tornamos, por exemplo, terapeutas, né? Se a gente não se equilibra com isso, a gente acaba pegando a dor do outro e trazendo para nós. É como se eu fosse ali na constelação, tivesse tanta dó daquele meu cliente, que eu pego para mim esse problema e eu me emaranho, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nesse curso. As ordens da ajuda é para te ajudar a permanecer no seu lugar. Em que ponto que você deve ajudar o outro, né? Qual momento que eu devo ajudar o outro? Ou até qual é o meu limite para ajudar o outro, certo? Vai ter exercício de autoaplicação. Vocês vão escolher um tema para se autoconstelarem nesse curso, tá? Vai ter meditação de conexão com os ancestrais e várias outras coisas que só quem participar do curso vai ficar sabendo. Como é a minha primeira turma, né, desse curso de autoconstelação, eu vou dar um desconto de R$400, porque, como eu falei para vocês, equivale a um módulo do curso de formação para consteladores. Então, a primeira turma está com desconto de R$400. Eu vou passar mais informações a partir de amanhã, tá? O que vai ter no curso, né? O que a pessoa ganha com o curso? O material digital, porque aí você tem a opção de imprimir ou não, ou deixar aí no seu celular, tablet, enfim. Vai ter coffee break incluso, vai ter 1 hora de almoço, vai ter esses conteúdos, vai ter um kit energético, que é um presente meu para vocês, e um sorteio surpresa, tá? Então, quem tiver interesse de fazer esse curso de autoconstelação, porque aí você aprende também a fazer aplicar isso na sua vida, né? Você não vai conseguir aplicar isso na outra pessoa. Não vamos falar dos outros, né? Das outras pessoas, e sim de você. O foco vai ser você. Então, você consegue fazer uma autoconstelação nesse dia e aplicar na sua vida aí a postura sistêmica, que é o que vai mudar a sua vida. É você permanecer aí, mantendo essa postura sistêmica, fazendo um pouquinho a cada dia, e assim as coisas começam a fluir, ok? Bom, eu acho que é o que eu precisava adiantar para vocês sobre esse curso. Daí o que estiver faltando de informação eu vou passar amanhã. Mas esse curso ele vai custar R$467 com desconto. Né, seria 867, aí eu tô dando esse desconto para vocês, com a possibilidade de parcelar em 4 vezes sem juros. Aquela pessoa que quiser pagar à vista terá o seu desconto, ok? Então, a partir de hoje já está aberta as inscrições. Na verdade, a gente vai iniciar amanhã, né, as inscrições, mas aqueles que quiserem saber de mais informações sobre o curso, me mande uma mensagem que eu vou respondendo e tirando a dúvida de vocês. Então, vai acontecer no dia 20 de novembro. Só que a turma é super limitado às vagas, porque o espaço é pequeno e eu preciso dar atenção para as pessoas, eu preciso ajudar vocês nesse curso. Então, por isso que vai ser vagas super limitadas. Quem tiver interesse, já começa a entrar em contato, porque assim que atingir o limite de vagas preenchidas, eu encerro as inscrições, tá? Bom, pessoal, é isso. Se vocês